Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod das Psis. Hoje eu tô com uma convidada aqui super especial pra gente falar de um tema que é lindo, que me encanta, que eu acho que vai encantar vocês também, com a Elisângela, arte terapeuta. Seja bem-vinda. Obrigada, Paula. É um prazer te ter aqui. Prazer é meu. E falar um pouquinho sobre esse tema que é tão essencial e que é tão lindo, né? É lindo e pouco conhecido ainda, né? Sim. As pessoas não sabem muito. Conta um pouquinho de você para quem ainda não te conhece, para quem está acompanhando a gente, um pouquinho como que você caminhou para a arte terapia. Tá. Eu tenho formação da faculdade, eu fiz faculdade de Belas Artes, né? Então acho que eu já vim assim desde criança com essa questão das coisas ligadas à arte, né? Minha mãe foi uma mãe que tinha uma cabeça para a época mais aberta. Então, sempre me colocou em várias coisas, artesanato, tocava piano, fiz todos os tipos de dança, né? Na verdade, foi até uma necessidade, porque ela trabalhava, então ela me colocava nessas coisas para não ficar... Sim, não ficar com tempo ocioso, Exato. Talvez. Só que isso, eu não sei se isso me ajudou a desenvolver, eu já tinha mesmo uma tendência para as artes. Sempre gostei. Na época da formação, da faculdade, eu pensei em arquitetura, depois quando eu fui pesquisar os cursos, encontrei desenho industrial, que eu fiz para comunicação visual, que já era uma coisa que eu gostava, né? Sim. E na faculdade fiz muito tempo de fotografia, quer dizer, sempre a questão Sempre da arte envolvida. Aí casei, fiquei muito tempo casada, a única coisa que eu mantive foi a fotografia por anos. E agora, mais velha, quando eu precisei reprofissionalizar, isso foi me chamando, assim, eu tinha uma questão com a arte, sempre tive, né? E isso foi me chamando e tudo, e eu comecei a fazer fotografia novamente. E um dia eu parei e falei, não, eu quero voltar a estudar, e comecei a pesquisar e encontrei a arte terapia, né? Sim. Mas, sem eu perceber, eu já estava fazendo arte terapia com algumas pessoas em alguns lugares como voluntária. E eu vi que existia... Você só ainda não tinha dado nome para aquilo. Exato! Já era o que eu fazia. Eu ia num asilo como voluntária, eu fazia fotografia e brincava com eles. Eu já estava fazendo arte terapia. Eu ia numa ONG fotografar e aí eu vi que aquilo que eu fazia com a fotografia, de mostrar um outro lado da pessoa, de imprimir uma imagem no papel e ressignificar ali o que estava acontecendo com aquela pessoa, já era. Sim. Então, quando eu entrei no curso, na pós-graduação, parecia que... Sabe, você chega num lugar e você fala, esse lugar é meu? Você se reconhecer naquele lugar. A minha turma é aqui? Foi isso que aconteceu. Então, eu acho que ela só me encontrou, ela me puxou na hora certa. Quando você fala que não sabe se isso já estava em você, eu tenho essa sensação, até quando eu falo da psicologia, de algumas áreas, porque eu tenho a impressão muito forte de que tem alguns aspectos que você já tem que ter, que a faculdade não te ensina. Que é nato, vai. Isso, eu tenho essa sensação. Por exemplo, eu que sou psicóloga, eu tenho que ter já uma apreciação pelo ser humano, eu tenho que ter um desejo de ouvir a outra pessoa já natural em mim. É verdade. É claro que isso vai caminhar para uma forma técnica, para uma forma científica, para todos os parâmetros ali dentro da universidade, mas tem ali algo que já tem que estar comigo. E eu tenho a sensação de que a arte também é isso. Eu acho que eu não entraria numa faculdade e aprenderia arte, eu aprenderia sobre. Sim, sei lá, uma história da arte, talvez, né? Mas eu acho que são as habilidades que você tá falando. A gente nasce. Sim. E eu acho que eu sempre tive essa habilidade. Sim. Até, às vezes, em determinada época da vida, eu vi que aquilo ficou até muito alto. Eu tive que segurar um pouco. Porque é um olhar tão artístico das coisas que eu chego a sonhar, né? E esse sonho é bom entre aspas, porque você tem que ter o pé no chão, sonhar com os pés no chão, né? Sim. Então isso, quer dizer, veio com o desenvolvimento da arte dentro da minha vida. Então eu vi que eu sempre tive esse olhar artístico para as coisas. No arrumar, no decorar, no olhar quando você vai fotografar, você precisa ter um olhar diferente de todo mundo. Sim. E isso você pode adquirir com cursos? Pode, mas existe um olhar que é só seu. Exato. Por isso que o fotógrafo, ele é reconhecido às vezes por área, né? Ele trabalha com isso, porque é o olhar dele sobre aquilo, né? Sim. E eu acho que a arte, principalmente a arte terapia,
ela veio pra mim de encontro, mas foi um casamento tão perfeito que renasceu em mim coisas, ela me ajudou a trazer pra fora coisas que eram minhas, que eram natas. Eu desenvolvi? Sim, desenvolvi, mas já era meu há muito tempo. Então, assim, acho que por isso que eu fiquei tão apaixonada pela arte-terapia. Você se encontrou. Eu me encontrei e ela me trouxe cura de muitas coisas. Sim. Então, não tem como eu não acreditar numa coisa que tá funcionando pra mim, né? Que fez tanto sentido pra você. Fez tanto sentido pra mim. Sim. E hoje, qual que é o público que você atende mais? Então, quando eu tava terminando a pós-graduação, no meu estágio, eu trabalhei com uma senhora, com uma idosa. E eu sempre fiz supervisão desde o início da pós-graduação, faço até hoje já, né, algum tempo já que tô formada e tudo, mas ainda faço porque eu aprendo muito e é uma troca, né, a supervisão. E quando a gente conversava e eu via pessoas falando dos pacientes, dos clientes, né, a gente chama cliente, não é paciente. Por que não chama paciente? Porque paciente parece que é uma coisa mais ligada à área médica, né, a tratamentos mesmo. Entendi. A arte-terapia, ela é considerada uma terapia que, como ela vem com a arte e tudo, então você humaniza muito, né? Sim. Então é o seu cliente ali, é uma parceria que a gente tá ali, né? Eu sou quase uma mediadora, né? Sim, entende? Sim, bacana. E ali a gente tá numa situação um pouco de igualdade, porque o que ela me traz eu mando de volta, né? E vai assim. E então, eu acho que aí você começou a atender essa idosa. eu não tinha uma escolha exata. Sim. Eu fui ouvindo ali, e eu fazendo com essa idosa o estágio, foi nascendo em mim uma coisa de gostar dessa pessoa madura, dessa pessoa que tem muita história para contar. E quando ela me conta as histórias dela, eu não preciso criar muita coisa com ela. Com o material que ela me traz, eu passo pro que eu vou fazer com ela. Então, essa carga de história, essa carga emocional, já era o meu trabalho. Então eu vi que brotavam ideias pra mim dessa pessoa mais velha. Não que eu não possa ter com outras idades, posso, mas tinha uma riqueza ali, né? E eles trazem sempre essa coisa da finitude, né? Tô no fim, tô doente, porque eu tenho trabalhado com pessoas sempre com algum problema, com alguma doença. Isso começou a chegar, não que eu escolhi. Então, a maioria das pessoas que eu tô trabalhando agora, ou tem Alzheimer, ou alguma doença cognitiva, ou passou por alguma coisa e tá em recuperação. Isso acabou vindo pra mim, e existe a arte e reabilitação. Era isso que eu ia te perguntar, se hoje já é falado abertamente o quanto que é benéfico pra quem tá nesse momento da vida. Com estudos em andamento e coisas muito comprovadas. Bacana. É bem legal, se você vê na neurociência, tanto psiquiatras, eles indicam arte-terapia. Muitos indicam, principalmente pro idoso. E você sente que ainda tem gente que tem um pé atrás, assim? Tem, né? Muito. Tem gente que pergunta pra mim, é um artesanato? Você faz artesanato? Mas tudo bem, porque a pessoa não sabe. É a falta de conhecimento, né? A falta de né? conhecimento. E assim, eu falo que a arte-terapia é uma terapia não verbal, né? Então, a terapia convencional, onde ela vai? Ela vai na fala, na troca, na conversa, né? Você mergulha com a pessoa na conversa. Eu não falo, eu não preciso saber. Ela vai me mostrar pelo que ela está desenhando. Pelas escolhas, pelo jeito, pela resistência, às vezes, de um material, porque os materiais também são importantes. Então, eu não posso trabalhar uma pessoa muito rígida, uma pessoa que é muito séria, que não está aberta para um novo olhar da vida dela. Eu não posso chegar com ela e trabalhar, às vezes, com material resistente. Entende? Mas se eu trago uma aquarela, que é a água, que é uma coisa que dilui, que solta, vai ajudar, ela vai, mas às vezes ela vai simbólico resistir, nisso, né? Mas ela vai resistir. Por quê? Porque a aquarela você não tem controle. Quando você toca na aquarela e no papel, ela vai correr. A pessoa com controle, ela começa a ficar nervosa. Ela não quer, ela quer ter controle. Ela quer pintar com canetinha. Ela quer... Nossa, eu achei bem interessante isso que você falou agora, porque eu acho que é um mal que nós estamos vivendo, que a maioria das pessoas querem ter essa impressão de ter controle das coisas, né? Continuam se iludindo, porque a gente não tem controle de
quase nada. Quase nada. A gente tem controle ali de um pouquinho, uma porcentagem bem pequenininha. Mas muitos continuam sofrendo por querer ter controle, por se iludir que tem controle nas coisas. É isso. Sabe o que eu vejo? É uma coisa que eu aprendi com a vida, né? A gente ser flexível. Sim. E a arte é flexível. Né? Então, às vezes, quando eu começo a fazer alguma coisa com alguém, a pessoa fala, mas eu não sei desenhar. Mas eu não entendo nada, eu sou péssima. Mas tá feio. Então, a pessoa o tempo todo tá se julgando. Eu não sei desenhar, tá feio. Eu não gostei. Não, você quer arrumar pra mim o que eu fiz? Não. Não é isso. Sim. Então, quando a gente entende que a questão não é essa, tá feio pra quem? Qual que é o parâmetro, né? E a gente, às vezes, a gente vive numa sociedade tão padronizada, com tantas coisas ali pré-estabelecidas, e eu acho que essa é uma área que vem para quebrar com isso. Para quebrar, a arte quebra. E eu falo que quando eu fiz outro dia um trabalho com umas mulheres com a argila, e causou para elas, eu percebi no início, uma coisa estranha, um sentimento estranho, sabe? O sujar a mão, Sim. né? Pôr a mão naquilo, apertar, traz muito sentimento. Então eu vi que algumas resistiram no início, né? E é você entrar em contato com o que nem sempre é gostoso. Sim. A vida da gente é assim o tempo todo. Faz parte, né? Entende? Esse lado que não é tão legal, que não é tão gostoso. Imagina se a vida fosse perfeita sempre. Seria até monótono, né? A gente resiste ao ruim. A gente resiste a mudanças, né? E foi muito impactante para minha arte terapia, porque me mostrou, primeiro, claro, comigo, né? Eu passei pelo processo fazendo o curso. O quanto eu era inflexível, o quanto eu resistia. Então, eu posso fazer com o outro porque eu sei o que ele está sentindo. Sim. Então, quando a pessoa resiste ali, não quer fazer, às vezes eu tenho opções de troca de material, né? Nem sempre muita troca, porque eu tenho um caminho, eu sigo um caminho, eu tenho um olhar sobre aquilo que eu vou fazer, né? Então, eu entendo, porque eu também resisti. Né? Era isso que eu ia te perguntar. Também é terapêutico pra você? 90% das vezes é pra mim. E a pessoa chega, às vezes, com questões que são minhas. É lógico, não falo de mim em nenhum momento, mas ela chega com questões de dúvidas que eu tenho, muitas vezes. Então, às vezes eu saio de um encontro, né? A gente fala que são encontros de arte-terapia. Eu saio de um encontro muito mexida. Sim. Porque a pessoa tá com dúvidas em coisas que eu queria poder falar. Putz, eu não sei o que é isso. E não, né? Eu tenho que ajudar ela ali. E muitas vezes eu não faço o processo na frente dela. Eu só ajudo ela a fazer o dela. Sim. Mas quando eu tô vendo ela fazer, eu tô vendo coisas que estão falando comigo ali no processo dela, sabe? Quando a pessoa tá nervosa, você percebe o jeito que ela pega no pincel, ela tá estragando o pincel ali. Sim. Mas ela tá com raiva, entende? Vai ter que soltar, eu não posso falar nada. E tenho que deixar. E é terapêutico. Sim. E funciona. Sim, é uma expressão muito forte. Eu uso a música, né? No meio da terapia. Pra quem gosta. Pra quem não gosta, eu ponho devagar pra ver se vai aceitar. E muda o humor da pessoa. A pessoa tá, às vezes, resistente ali, a música começa a tocar, ou eu uso algumas músicas que ela me traz, que ela fala, putz, eu gostava dessa letra, né? Com um paciente que é doente, que tá com algum problema, como se teve um AVC, a música, ela ajuda eu trazer ela para uma memória afetiva que abre o caminho para a arte. Então, entendi. Tem uma senhora que eu uso a música. Então, foi a música que abriu o canal pra mim, pra ela. Porque eu não sabia por onde andar. Como atingi-la. E aí, falei com a filha. E a filha me explicou. Falou, ela tocava violão e ela gostava. Falei, quais músicas que ela gostava? E aí, a filha me falou. E o primeiro dia que eu coloquei MPB, né? Sim. A memória começou a trazer palavrinhas, assim. Ela começou a falar as palavrinhas e tal. E aí a gente começou a cantar junto. Eu tô aprendendo a tocar agora pandeiro. Que legal! Porque o pandeiro tem uma questão neurológica da batida, do ritmo, sequência. né? Eu tô aprendendo. Eu tô nesse desafio do pandeiro. Show. E eu uso alguns instrumentos rítmicos, né? Assim, pra ajudar nesse toque, né? Mas quando eu penso na música, uma vez eu falei isso, acho que há muito tempo, com uma amiga minha, uma colega da faculdade, não lembro. Mas a música é a única coisa que está em todas as culturas, todos os estilos,
todas as religiões. É verdade. É o único elemento, eu acho, não consigo pensar em outro, que tá em tudo. Faz parte de absolutamente tudo. Então tem essa forma de se comunicar muito forte com todo mundo, porque aí eu penso até um pouco ali na vibração do som, é uma coisa que te atinge, que te captura. É isso. A gente tem um processo que a gente faz com música clássica. Funciona muito com criança que tá muito agitada. Então, fecha os olhos e aí põe aquela música calma, clássica. Sim. E aí deixa correr com um giz, pastel, alguma coisa bem flexível, um material bem maleável. E a criança vai. Ritmo da música só. Entende? Sim. Depois põe uma música muito agitada, troca a folha. A pessoa vai naquela coisa mais agressiva, naquela batida ritmada, forte, com o giz. E depois a gente vai criar desenho nesse rabisco. Onde eu visualizo alguma coisa nesse... Parece um caos, né? Mas é incrível isso. Sim. Pra criatividade. E o tanto de coisa que sai, né? Ali. Sai muito. Imagina. Saem monstros às vezes, sabe? Aparece nitidamente ali, assim, quando começa a desenhar, né? Questões de abuso, de tudo vai aparecer. Sim. Como algum elemento, algum ícone. A pessoa consegue transformar aquela imagem que você sabe, Jung fala, né? São as imagens do inconsciente. Sim. Não tem como, né? Então, vai vir para fora, vai aflorar de alguma forma, né? A gente fala assim, de uma forma, talvez, poética, mas tem o lado negro da coisa. Exato, tem a sombra, né? Não Pegando tem até como. aí o Jung que você falou, tem a sombra, que todos nós temos. Todos nós, mas o problema é que a gente nega muitas vezes. E nessa negação, essa sombra vai ficando gigante. Sim. Por isso que muitas vezes você encontra com pessoas tão amargas, né? Não querem aceitar. E é natural. E, talvez comigo tenha sido de alguma forma assim. E a hora que eu olhei para as minhas sombras, eu vi que eu tinha potencialidade dentro delas. Exato, que é uma elas energia que pode ser utilizada. Elas iam me trazer força, né? Então, eu acho que o desenho... Eu não uso só desenho, né? São artes em geral. Colagem, todo tipo de tinta, uma massa, argila, né? Que é tão... O barro é... Pra mim, o barro é devia ser uma matéria à parte, sabe? E não sou ceramista, mas eu sou encantada pela área do barro, né? Então, eu posso usar qualquer forma artística, né? Eu uso muito a poesia, a escrita criativa, uso muito, muito. E com os idosos funciona demais. Que bacana. Eu fico pensando aqui, né, nisso da resistência, porque a minha avó, ela tá no início ali do Alzheimer, bem no comecinho. Então tem algumas coisas que a gente fala pra ela, que a gente indica, que a gente quer levar, tanto na terapia, quanto na arte terapia, quanto na hidro, fazer um exercício. E ela tem uma resistência enorme com tudo, com absolutamente tudo. Ela não consegue acreditar que aquilo de alguma forma vai ajudá-la. Que talvez amenize o processo que ela tá, né? Que não é só remédio. Sim, exato. Mas eu acho que essa questão da resistência do idoso é com todos. Porque se você for pensar na época deles, não se falava. Não. Aí como que eu vou estar aberto para uma coisa nova assim? É super entendível. Então, eu atendo o senhor há muitos meses, com Alzheimer já num estágio um pouco mais avançado. Então, muitas vezes ele não lembra quem eu sou. E eu gosto de fazer alguns trabalhos com ele, que ele faça e escreva com a letra dele e assine. Sim. Por quê? Quando passam semanas, eu mostro. Aí ele brinca e fala assim, fui eu que fiz isso. Que bacana. Ué, não é sua letra? Não é sua assinatura? Então ele fica encantado que foi ele que produziu aquilo. Sim. E se você for pensar, natural para eles, como a arte... Eu vou desenhar, eu vou pintar isso. E ele pergunta às vezes, por que eu tô fazendo isso? Pra que eu tô fazendo isso? Porque pra eles é muito objetivo. Eu faço alguma coisa que me dá resultado. E se eu não tô vendo o resultado, como uma terapia vai funcionar? Exato. E é muito da nossa cultura isso, né? De não acreditar tanto nas coisas. Eu vejo isso com a psicoterapia. Tem pessoas que têm resistência, mesmo com todos os casos que a gente vê, mesmo com a sociedade super ansiosa, super deprimida.
tem gente que acha que ainda, não, é besteira, Sim. é frescura, é mimimi. Mas você não lembra quando a gente era, assim, eu me lembro quando eu era criança que falava, psicólogo vai quem é louco. Isso. Essa frase é a pior, né? Sim, sim. Não vai, precisa quem é louco. Sabe, era falta de conhecimento. Sim, isso. E aí eu gosto muito de estudar história, né? Quando a gente vai estudar lá o século XVIII, vai ver que os lugares não tinham nem banheiro direito. Esses dias eu tava lendo um texto que falava assim, que as moças elas iam para os bailes e às vezes elas desmaiavam porque elas não conseguiam fazer xixi. Por que elas não faziam xixi? Porque não tinha banheiro disponível. Então elas acabavam passando mal. E era o quê? Era uma outra época, mas era falta de informação. As pessoas ainda elas não sabiam direito a importância do banho, a importância de ter banheiros disponíveis. E aí as doenças todas e o avanço foi ensinando para as pessoas que é necessário, que a gente tem que tomar banho todos os dias. Que bom, né? Se a gente pegar até agora há pouco o Covid, Verdade. que se falava em lavar as mãos quando chega de todos os lugares, ainda tinha gente que não sei se não sabia, mas não tinha o hábito, né? Não tinha o hábito de explorar isso. E eu comparo muito as questões de saúde mental com isso, porque eu acho que as pessoas elas ainda não entendem a importância de se cuidar da saúde mental, de ter uma prevenção em saúde mental, de tratar isso como um hábito. Sim. E aí uma vez eu recebi aqui uma médica com uma visão assim super diferente de qualidade de vida, muito bacana. E ela falou isso, por isso eu pensei agora na arte por conta dessa fala. Você é psicóloga, você tem que fazer coisas diferentes, até para prevenir. Então você tem que costurar, você tem que pintar, você tem que fazer outras coisas. Sim. E aí que nem eu tenho a minha avó que tá com o início de Alzheimer, então eu penso, não, eu tenho que montar quebra-cabeça, eu tenho que estudar outros idiomas, eu tenho que fazer coisas que já vão prevenindo qualquer degradação que eu provavelmente vou ter, porque todos nós vamos ali no processo do envelhecimento, né? Mas tem coisas que dá para prevenir, para não ser tão grave, para não ser tão intenso. Sim. Né? Mas as pessoas elas ainda não têm essa visão. Não tem, e eu pego muito isso pra mim, né? Como eu tenho trabalhado com casos, às vezes, que são graves, né? E impacta direto em mim. E eu tive que mudar alguns hábitos, porque eu fiquei muito preocupada. E uma das coisas que, claro, eu nunca conversei com um médico sobre isso, mas de atender essas pessoas, eu percebi uma coisa em comum. São pessoas que o intelecto era bem desenvolvido, a grande maioria, mas não tinham o hábito do exercício. Sim. Sabe, foram pessoas sedentárias, não todas, mas eu consegui perceber a grande maioria. Então assim, não tinha hábitos saudáveis de uma caminhada, entende? Sei lá, nadar. Sim, e hábitos pra vida, né? Pra vida. Não é pra emagrecer pro verão, emagrecer pro carnaval. Isso, né? O carnaval, ano que vem, agora eu tenho que começar a ir pra academia, eu tenho que começar a minha dieta. Não, é pra vida. É pra viver um melhor. Hábito, sim. Né? E eu acho que o exercício, pra mim, muitas vezes acontece isso. Eu não tô legal e eu pedalo bastante. Então, às vezes eu saio pra pedalar e volto outra. Né? Porque aquilo é um tempo que eu tenho ali sem pensar em nada, eu só tô preocupada ali. Sim. E é difícil a gente bloquear a nossa mente. Então, a arte me ajuda nisso. Então, quando eu tô triste, às vezes eu ponho um monte de papel, tinta, eu ponho vários materiais e eu mesma. Eu faço eu comigo. Sim. E eu saio melhor daquele tempo que eu tô ali. Alguma coisa acontece dentro de mim que eu tô só focada para aquela imagem. E eu paro de pensar que você no se restante. volta para aquilo. Exato. Então, funciona comigo, vai funcionar com os outros, né? E aí, pegando agora um outro ponto, você me falou que depois aí dos filhos grandes, que você foi para essa pós, que você se encontrou na arte, e eu vejo que muitas mulheres um pouquinho mais maduras ainda têm uma resistência com o mercado de trabalho e que o mercado de trabalho também tem uma resistência com elas, né? A gente tem que ser sincera com isso. Sim. O que foi assim, não que te facilitou, que eu acho que não teve facilidade, mas o que será que te auxiliou nessa parte de você pegar esse gás, tomar essa coragem e falar, não, vou encarar, vou estudar, vou trabalhar, vou me ajudar e ajudar o outro? Nossa, é muito complexo isso pra mim. Até eu sempre, quando eu penso nisso, né, porque no início você para e você tem que reprofissionalizar, né, porque é uma necessidade de mudança. Eu passei por uma mudança de vida
muito pontual, que eu me vi, que eu tinha os meus potenciais e eu não acreditava em mim mesma. Sim. E aí, claro, com terapia, né? Eu comecei a observar quais eram as minhas potencialidades, né? E foi ótimo isso pra mim, porque eu vi que eu tinha muitas. Mas e aí, como que faz? Com 40 e poucos anos, você ter que voltar pro mercado de trabalho, sendo que hoje a questão da tecnologia tá super desenvolvida. Sim. Eu não entendia absolutamente nada, né? Então foi, acho que desafiador, mas me deu muito medo. Sim. Tive muito medo. Sim. Mas teve uma chave nisso pra mim. Todo mundo vai ter medo Sim. quando começa uma coisa nova. Mas eu olhei pro medo. Eu encarei os meus maiores monstros. Porque eu tinha opção. Eu podia pular e não olhar. Ah, vou olhar lá na frente. Sim. Não, mas eu achei melhor. Tinha que olhar, vamos olhar. E eu acho que foi um crescimento lento. Eu não me cobrei, eu só fui. E tinha que estudar? Tinha que aprender? Vamos. Como que faz isso? Perguntava para as pessoas, olhava no YouTube. Sim. Eu fui fazendo assim, fui estudando. Então eu acho que a chave foi o enfrentamento. E sentir o medo mesmo. Você não deixou o medo tomar a frente, né? Muitas vezes eu me senti quase paralisada, mas eu não parei nunca. Eu nunca parei. Eu só fui. Mesmo que eu diminuía o andar dos meus passos. Veio a pandemia, né? Sim. Mas eu não parei. Sim. Não te amedrontou? Amedrontou. Mas não parei. Fui com medo mesmo. E eu acho que passar por esses desafios, eu vi que devagarinho eu fui ficando mais forte. Eu fui ficando mais forte. Tenho ainda os meus dias, mas eu acho que para uma mulher mais velha, a questão é saber quais são os seus pontos fortes. Sim. O autoconhecimento. Sim. Eu pensei nisso agora, não só no autoconhecimento, mas na autoestima, né? Eu falo muito disso no Instagram, falo nas sessões, porque eu tenho a sensação de que... Eu até fiz um post esses dias no Instagram falando disso. Que teve um momento da minha vida que eu me examinei e eu falei, se a minha autoestima tivesse boa, eu não aceitava isso. Eu não passava por isso. Exato. Eu consegui identificar que ali era o momento que eu não estava legal. Por isso que eu aceitava determinados tratamentos, determinadas coisas. Sei muito bem. E aí depois, com muita terapia também, eu comecei a perceber que isso se estende para outras áreas. Não é só nas relações, é no profissional também. Quando a gente não se conhece, quando a gente não se valoriza, não tem ali consciência dos nossos talentos, do que a gente faz bem, a gente se submete e às vezes se coloca em qualquer lugar. Nossa, isso é muito importante o que você falou. A gente se submete. Eu acho que o autoconhecimento, o autoamor, a autoestima, você para de se submeter à vontade do outro. Sim. Sim. Eu não tô falando que muitas vezes você tem que, né? A gente tem um jogo de cintura com as pessoas. Mas não se anular. Isso. Mas não deixar de ter opinião. Isso é tão importante. Se eu pudesse estampar, porque eu sou prova disso. Que num determinado momento eu olhei, eu não sabia quem eu era. Só que eu falei, não, eu quero descobrir. E aí eu comecei a ver que eu gostava de mim. Sim. E que eu tinha orgulho de mim. Sim. E que eu gostava das coisas que eu fazia. E que eu tinha esse jeito. E quem fosse estar perto de mim tinha que gostar desse jeito. Sim. Eu não preciso me moldar a quem tá perto de mim. Mas eu acho que você foi conhecendo coisas boas em você. Você se permitiu conhecer. Sim. Porque também é muito da nossa sociedade de, não, eu sou isso, eu sou aquilo, tudo de ruim. E se depreciando. Porque eu quero seguir um padrão. Porque eu quero ser igual a quem. Entende? Sim. Eu sou assim. E eu tenho um lado ruim? Tenho sim. Faço coisas ruins? Faço. Todo mundo faz. Só que as pessoas não querem admitir. Eu sou boazinha. Não, eu não sou boazinha. Tem muito isso da boazinha, eu né? não sou. Eu tenho um lado, eu brinco com os meus filhos, eu tenho um coração peludo às vezes. E tudo bem. Sim. A questão é como eu lido com essas questões. Entende? Mas hoje eu me permito errar. E tudo bem, se eu tiver que ligar, pedir desculpa, perdão, eu vou fazer. Faz parte, né? Não tem problema nenhum hoje com isso,
Mas o autoconhecimento hoje me ensina a não deixar ninguém mais passar de uma linha. Eu tenho uma linha, Sim. né? Antes eu não conhecia essa linha. E hoje, quando chega alguma mulher pra mim me contando a história dela, eu uso a minha. Uhum. Falo, eu sei, Sim. passei por isso. E eu tenho a sensação até que para atender mulheres que passam por isso, eu vejo também, porque eu gosto muito de atender as mulheres. Acho que no dia que a gente se conheceu, eu te falei, né? Me dá tesão atender essas mulheres, Muito porque legal. eu acho que eu posso fazer alguma coisa por elas, que eu acho que elas precisam de alguém que valide aquela dor, que valide aquele sofrimento. E às vezes eu acho que ter passado por algumas coisas é o que proporciona também a gente ter esse acolhimento. Eu tenho certeza. Porque ainda tem muito, eu atendo mulheres, isso faz muito tempo, e ainda atendo mulheres em situação de relacionamento abusivo, que passam às vezes por relações que são muito complicadas. E eu gosto de recebê-las porque eu sei que elas se sentem acolhidas e porque a sociedade ainda tem um preconceito em entender o porquê dessas relações. É verdade. E existe um porquê de estar naquela relação. Sim, É a gente muita traz, terapia, né? exato. A gente traz da infância, né? Exato. É muita terapia, muito tratamento para estar naquela relação, para conseguir sair daquilo de uma forma saudável. E eu sinto que elas precisam de um acolhimento. E ter passado por determinadas coisas, eu acho que proporciona que a gente tenha esse acolhimento de uma forma mais leve, de uma forma mais gostosa, para elas se sentirem ali abraçadas de verdade. Eu acho que a palavra é o acolhimento, né? Eu fui acolhida por uma psicóloga, né? E muito desse caminhar que a gente fez, que ela me ajudou a eu ter esse olhar sobre mim mesma, é porque ela também me acolheu em áreas que ela também tinha passado. Sim. Então, assim, é importante, sabe? Eu acho que aí entra a empatia, né? Sim. E mesmo numa relação, você como psicóloga, quer dizer, existe essa empatia. Se não acontece, não tem como a coisa dar certo, sabe? A terapia dar certo. Na arte-terapia é a mesma coisa. Quer dizer, muitas vezes, eu fiz um encontro uma vez com uma mulher, quase da minha idade, que ela começou a falar, então assim, eu até me vi no início nas falas dela, como eu era lá atrás, então assim, não, tá tudo bem, tá tudo... Vai tentando relevar, né? Vai tentando relevar, não, faz parte, é assim mesmo. Quando a gente começou a fazer, que ela começou a entrar em contato com a sombra, ela queria parar o que ela tava fazendo. E tava ali, ela não tava me falando, mas tava ali. Então assim, por que a gente não continuou? Porque ela não queria olhar para aquilo. Então, nem todo mundo tá no tempo certo de se olhar, né? Eu acho que existe aí uma questão de maturidade, do tempo certo. Então, eu acho que tudo aconteceu comigo no tempo que era para ser. Eu encontrei a arte-terapia no tempo que era para ser. Eu comecei a ter esse auto-amor por mim, agora, madura. Talvez 20 anos atrás, eu não tinha como. Eu não tinha maturidade para isso. Então, foi no tempo certo. Nossa, eu vou fazer 50 anos. Quer dizer, você vai fazer 50 anos numa profissão nova, tendo que refazer toda a sua vida. Eu tô adorando. Sim, tá sendo um processo eu tô cheia de sonhos, entende? Eu tô cheia de projetos e sonhos. Eu não tinha antigamente. Tinha morrido isso em mim. Ou tava abafado, talvez, né? Tava adormecido. E hoje eu tenho. E esses sonhos é o que me dá essa engrenagem. Eu quero fazer, eu quero produzir, eu quero conhecer. Hoje, pro que me chamam, eu vou. Tem um evento, quer fazer alguma coisa lá? Vou. Tô. Por quê? Porque eu não sei. Eu tô com vários caminhos e eu tô conhecendo. Sabe quando você entra pra fazer uma caminhada e você vai olhando as coisas? Eu tô assim. Eu tô observando. Vai conhecendo. Eu não tenho nada fechado. E eu não preciso fechar. Então, quando alguém fala, você quer especializar em tal coisa? Não, ainda não. Porque tem milhões de cursos. Agora vai brotando, né? Calma, né? Uma coisa de cada vez. Calma. Eu tenho muito tempo pra viver ainda. Muita coisa pra fazer. Então, acho que a questão da ansiedade é uma coisa que às vezes prejudica a gente. Hoje eu tenho tentado sempre controlar. Porque senão você vai se encher de coisa e não vai conseguir ser boa numa coisa só, né? Então, para eu especializar no que eu quero, eu tô observando, experimentando. A gente vai tentando se encontrar, né?
Vai vendo o que serve mais em você. O que fica melhor em você. Isso, então assim, quando alguma mulher vem me falar, eu falo, não, se eu pudesse, né, dar a minha vivência, não tem como, né, mas ela, não, você não tem noção como a vida se abre, como as possibilidades vêm, né, quando você tá em movimento, eu acho que a vida estar em movimento, ela vai trazendo, claro, coisas boas e coisas ruins, mas também um outro olhar pro ruim, eu aprendi a ter, eu não tinha antigamente, e a arte-terapia me proporcionou muito isso, olhar para esse ruim como uma forma assim, sabe? Como se fosse uma escada. É mais um degrau que eu tô subindo. Sim. É mais uma etapa que eu tô vencendo. Sim. Então, mudar o meu olhar pro ruim também me ajudou demais. Demais. Acho que até a forma de ver o ruim. É claro que tem coisas que são realmente Tem. angustiantes, que são Sim. entristecedoras. Mas quando você olha para esse ruim, talvez como um aprendizado, como uma evolução, é diferente também. Sim, eu tô lá na ONG, né? Eu te falei que é uma ONG que ela auxilia idosos vulneráveis em tratamento de câncer. Então, foi um trabalho pra mim, em mim. Como é que começou esse trabalho? Então, eu fui lá tirar fotografia delas. Eu ofereci fazer uma fotografia profissional, mas assim, profissional com maquiagem. Sim. Então a gente conseguiu uma pessoa para maquiar, a gente conseguiu perucas, acessórios. Eu pedi doação para todas as amigas e mulheres conhecidas e as pessoas foram muito generosas. Eu ganhei muito óculos escuros de marca, lenços, echarpes, e aí eu fiz um kit. Sim. E aí a gente montou um mini estúdio. E eu fui fazer fotos que eles nunca tinham tido, eles não tinham acesso, né? E eu ia dar de presente essas fotos. Olha, esse dia pra mim é inesquecível. Faz mais de bastante. 3 anos, e foi inesquecível pra mim porque a alegria dela, sabe? Da maquiagem, né? De serem maquiadas. Então foi uma pessoa pra fazer a mão. Foi para as que tinham cabelo, foi um cabeleireiro fazer uma escovinha, né? As que não tinham cabelo, então a gente pôs turbante. Sim. E as fotos ficaram lindas. Imagina. Assim, algumas pessoas não estão mais aqui, já foram, mas eu guardo essas fotos com muito amor, assim. E aí eu comecei com esse trabalho de fotografia, fotografava o Natal deles, né? Dei de presente também, tudo. E aí surgiu a arte-terapia, né? Que eu comecei a fazer a pós, falei lá, pode ir fazendo, fui fazendo, o negócio foi crescendo e assim, hoje eu faço um caminho arte-terapêutico, né? Sempre ligado à perda, à dor, ao luto. Sim. Porque algumas que estão lá perderam ou marido ou filhos, né? Ou estão em processo de químio, de rádio, outras curadas, outras já que não tem cura, né? Então agora eu sou mesmo voluntária, né, de lá, não tem como sair, né? Sim. E aí entra... Acho que fez parte do seu desenvolvimento, né? Então eu sempre gostei do voluntariado, sempre fiz, de alguma forma, ou a igreja que eu congregava, ou o lugar que eu estava, eu sempre fiz algum trabalho porque eu sempre gostei. Mas hoje eu vejo, assim, é uma ilusão a gente entrar para ser voluntário num lugar, achar que a gente está ajudando alguém. Sim. A gente está sendo ajudado. E foi isso que aconteceu comigo lá. Eu fui curada de muitas feridas lá dentro. E sou ainda. Né? E eu vejo o desenvolvimento delas quanto à escrita, né? Porque eu faço escrita criativa. Elas escrevem, elas falam dos sentimentos. E a arte-terapia ajudou muito elas nesse processo. Delas se conhecerem, delas darem nome aos sentimentos, elas não tinham acesso a uma terapia, né? Então hoje elas dão nome aos sentimentos, elas desenham os sentimentos, assim. Então agora já nesses anos todos lá, eu já fiz muitas atividades com elas. Então eu uso a arte de toda forma, lá assim, é o meu laboratório, né? E eu sou muito grata por estar lá, por estar naquele lugar e pelo que eu recebo, né? Então eu continuo lá e eu acho que o voluntariado é uma coisa que todo mundo devia fazer. Sim, que ensina tanto pra gente. É pra gente. É com a gente. Pra quem participa. Eu tinha um professor que ele falava assim, que em toda ação altruísta tem um egoísmo. E aí, tem gente que não imagina egoísmo, né? Tem gente que não gosta nem da palavra. Mas por que ele falava isso? Porque toda vez que você é altruísta, que você tem uma ação assim, você tá se fazendo um bem.
Às vezes você acha que você tá lá doando, tá lá fazendo pelo outro. É claro que o outro recebe, Sim, mas você tá se fazendo um bem. Nossa, sabe o que acontece? Ainda acontece comigo, com tanto tempo que eu tô lá. Às vezes eu tô num dia que não tá muito bom. Mas eu cumpro. Eu não vou deixar de ir por causa disso. Eu saio de lá, esqueci o que eu tinha. É terapêutico pra mim. Sim. Né? Porque você ouve, você dá aquele momento de escuta, né? Porque saber ouvir é uma arte, né? Exato. Você sabe muito Sim. bem. Então, assim, quando eu tô ouvindo ali, eu tô fazendo uma reflexão comigo mesmo. Tipo, poxa, ui, eu tava preocupada com aquilo. Não que seja menor, maior, porque cada um tem a sua dor, Exato. os seus problemas. Mas às vezes me faz refletir algumas coisas que eu posso tirar do meu caminho. Sim. Entende? Sim, e às vezes a gente sofre por coisas. Eu penso sempre isso, eu falo isso até no consultório. Tem coisas que a gente sofre, coisas que o dinheiro resolve. E a gente tá lá sofrendo. É verdade. E sofrer por essas coisas, talvez é sofrido, mas é para se pensar. Porque tem coisas que você pode ter todo o dinheiro do mundo que não vai resolver. A saúde é uma delas, isso. né? E aí, essas coisas, elas me deixam muito pensativas, porque é um sofrimento diferente, que você fica sem saída. E o campo das emoções, às vezes eu tenho essa sensação de que tem determinadas angústias, determinados sofrimentos que o dinheiro não repara e que coisas não reparam. Sim, é verdade. Mas então, coisas não reparam, dinheiro não repara, mas assim, e tem pessoas que guardam essa ferida. Sim. E essa ferida, ao longo dos anos, vai ficando enorme. Exato. Latente, pulsando ali. Então, por isso que se todo mundo tivesse esse olhar para a sua própria dor, tipo, tá, não dá pra... Mas eu posso fazer uma terapia, Sim. eu posso fazer alguma coisa para ajudar, né? Sim. Olhar para essa dor, porque geralmente a gente não quer olhar para essa dor. Tem uma coisa, a hora que você estava falando da moça, que às vezes não estava no momento, eu vejo muito isso. A terapia, ela é angustiante, ela é dolorosa. Vir aqui no consultório, me falar sobre o que está acontecendo, sobre o sofrimento, pensar sobre isso, ir embora pensando sobre isso, encarar depois na outra semana de novo, ficar a semana toda com aquela angústia ali corroendo, é doloroso. Para algumas pessoas é terrível. Por isso algumas pessoas têm resistência à terapia. Porque é doloroso olhar. Eu penso, às vezes, não é igual ir no spa, ir na massagem, que você... A massagem às vezes é dolorosa também, mas é gostoso. E às vezes a terapia não é gostosa. Não é. Você pode ficar mais leve. É muito saudável, mas às vezes ela não é gostosa. Mas é porque é um processo. É. Não existe mágica. Eu vou Não. um dia e eu saio ótima. Não. Nossa, fui na terapia. Quando alguém me fala assim, eu falo, nossa, então... Entendeu? Porque muitas vezes eu saio da terapia mal. Pior do que eu entrei. Sim. Mas aquilo ao longo dos dias eu vou pensando que aquilo... Aí vai dissipando. Por isso que tem que ter o intervalo, né? Eu explico às vezes para as pessoas, por isso tem que ter um intervalo, gente, entre uma semana e outra. Porque também surgem sentimentos até com o terapeuta. Você sai com raiva, você sai chateado. Aí aquela pessoa, por que não me falou? Por que não me fala o que eu faço? Não me dá uma orientação mais certeira? E a orientação não tem que vir, faça isso, isso e isso. Não é assim. Não é. É esse processo interno. Não é. E é doído, né? E você fala, poxa, eu que tô indo lá, eu ainda vou lá pra sofrer, né? Muitas vezes eu pensava nisso. Mas eu sempre tive essa noção que eu precisava daquilo. Sim. E às vezes você ouve, né, alguém falar pra você, pra quê? Que besteira. Sai da terapia, você não precisa disso. Gente, mas eu só cheguei até aqui porque eu tive que analisar muita coisa sobre mim mesma. Sim. E eu aprendi que primeiro tudo começa de mim. E tudo tá aqui, tá tudo aqui. Sim. Mas não dá pra gente falar isso pra todo mundo. Não. E nem todo mundo vai entender. Mas Porque as pessoas às vezes não estão nesse momento. O respeito que eu vou receber, o limite que eu vou receber do outro, começa de mim. Sim. A gente que estabelece. Então, quando eu comecei a perceber que as coisas que tinham acontecido comigo, eu era responsável por metade delas, isso me impactou. Eu não tinha essa noção. Quer dizer, o outro só fez o que fez porque eu permiti. Sim. Né? O outro problema é do outro, mas a questão é aonde me afeta. Sim. Né? Então, quando eu pego essa responsabilidade de quem eu sou, de quem eu quero ser, de quem eu quero me transformar, olha, é aí que eu acho que essa palavra que todo mundo usa hoje,
que eu nem gosto muito dela, mas é o empoderamento, né? É muito importante. Não é esse empoderamento que jogam por aí. Não. É o empoderamento de ver que eu faço as minhas decisões. Sim. Né? E dessa percepção que você falou que teve. Esse se perceber, se amar, perceber os seus talentos, o que você podia fazer com todo o conhecimento que você tinha. Isso é o empoderamento. Porque daí foi onde eu vi, o que eu vou fazer com as minhas habilidades? Aonde eu posso entrar? Né? Eu fui traçando, sabe, algumas coisas pra mim. Algumas eu tinha medo de traçar, olha que engraçado lá atrás. Tem algumas que hoje eu tenho olhar pra frente, que lá atrás eu nunca imaginei que eu fosse ter esse olhar hoje. Porque eu não me achava capaz. Eu fui descobrindo no processo. Coisas que eu faço hoje, que eu olho, e que eu falo, isso sempre existiu em mim, mas eu não via lá atrás. Mas como que eu vou adquirir isso? Só me conhecendo, né? Exato. Só se permitindo olhar, fazer esse olhar pra você mesma. Esse olhar pra mim mesma. Então, eu acho que todo o trabalho que eu vim fazendo foi eu comigo mesma. Bacana. Show. Muito bom. E aí me fala, você falou que tá se percebendo ainda os próximos passos, mas tem algum projeto futuro, alguma coisa que você deseja? Tem muitas, né? Mas uma que eu tô mirando mais é que eu queria ter um ateliê terapêutico, né? E ter um ateliê implica em muitas coisas. E hoje eu tenho o pé no chão, né? Eu tenho sonhos, mas meu pé tá ali. Eu tenho raízes também, né? Então, eu sei da questão financeira, dessa questão que o lugar que a gente tá é um lugar que ainda não tem um ateliê terapêutico, né? E em São Paulo tem muitos lugares já, né? E eu queria uma parceria, então eu sempre estou conversando, porque se eu tivesse uma psicóloga pra gente caminhar junto, nesse ateliê, que essa psicóloga tivesse esse olhar pra arte também, porque existem hoje psicólogas arteterapeutas, né? Seria melhor ainda. Já tenho algumas conversas com algumas pessoas, né? Eu faço uma parceria já com uma psicóloga que trabalha com idosos, então assim, algumas pessoas que passam por mim, ela que me indica. Então assim, mas meu sonho é ter o ateliê, né? Então um lugar mesmo que a gente chama de setting terapêutico. O setting da arte terapia, ele tem que ser um pouco lúdico, muito criativo. Um lugar que a pessoa entre, que é quase um lugar que não é comum para ela. Então, onde eu tenho acesso a todas as tintas, todos os materiais. Então, eu tenho sonhado muito com esse lugar. Tenho a imagem feita dele já, né, desse lugar. Mas eu sei que tenho tempo, não tenho ansiedade para isso. E se eu tiver que caminhar para mais conhecimento, para mais aprendizado, eu tô. Você tá disposta? Tô disposta. Eu já tô nesse processo. Entende? E então meu foco é ter esse lugar. Não sei como isso vai acontecer. Tenho planos, mas tô flexível hoje para mudar de rumo, mudar de lugar, mudar de cidade, o que precisar, entende? Hoje eu tô aqui em Atibaia porque eu amo, né, a cidade e tudo, mas se eu tiver que ir para outro lugar para ter também esse sonho realizado, eu vou. Eu tô flexível pra isso, sabe? Que bacana. Mas é o ateliê que eu quero ter, né? Lugar de criação, né? Eu vou querer conhecer. Se Deus quiser. Vamos ver, né? Muito bom, muito bom. Tem algum recado final que você queira deixar pra quem tá acompanhando a gente? Eu acho que o meu recado, né? Acho que a nossa conversa rodou numa luz, né, pro autoconhecimento, pro autoamor, né. Eu acho que esse holofote, essa luz vai para isso. Acho que a gente se conhecer, se permitir, se perdoar, né, se amar. Eu acho que tudo começa da gente. Então, ter esse olhar, a pessoa parar e ter esse olhar para si. Não importa de que meio que isso aconteça, na terapia, na arte terapia, eu não sei de que forma, mas parar esse olhar primeiro, porque quando a gente fica olhando muito pra fora, a gente para de olhar pra cá, né? E tudo começa aqui, né? Então acho que é isso, ter esse auto-amor mesmo. Fantástico, muito obrigada por ter vindo, por ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui com a gente, de estar compartilhando
todo esse conhecimento e tá compartilhando, acho que uma área que as pessoas precisam muito conhecer. Sim. E não só uma área, mas uma filosofia que as pessoas precisam começar a entender o quanto que é positivo, o quanto que é saudável, o quanto que faz bem. Sim. Eu que te agradeço, Paula, porque as pessoas não conhecem, né? A arte-terapia e como um processo artístico muitas vezes, né, é mal visto, até não é valorizado, mas é um processo lindo de autoconhecimento também, né? Então, se é uma forma, eu vindo aqui, eu te agradeço, porque é uma oportunidade de se fazer mais conhecida. E de ver que é real, que funciona, que traz resultados, né? Talvez, é isso, né? Não tem um resultado mágico, não tem, mas tem também um processo, mas funciona. Exato. Tá bom? Show. Deixa suas redes sociais para quem está acompanhando a gente poder saber onde te encontra, onde aprende um pouco mais. Então, eu tenho o Insta que ainda é novo, né? Que é o Arte Terapia da Zan. Zan é meu apelido de criança. E eu quis usar para humanizar mesmo, né? Então, tem lá o Arte Terapia da Zan e o meu Insta pessoal, que é o @zamesquita, porque eu uso também, eu acabo usando os dois, mas que um leva pro outro, né? Sim. E pode me mandar mensagem por lá que a gente se fala. Ah, bacana. Tá bom? Show. Muito obrigada mais uma vez. Viu? Vocês podem me encontrar no paula.psicóloga e todas as quartas-feiras à noite aqui no Pod. Nos acompanhe. Se você assistiu esse vídeo até aqui, curta esse vídeo que para você não cai seu dedo e para mim me ajuda muito. Se inscreva no canal também, lembrando isso. Acompanhe também a gente no Instagram como Pod das Psis e no TikTok como Pod das Psis. Até o próximo episódio.